na página 28. É um projeto de lei do Senado, número 181 de 2010, autoriza as farmácias e drogarias a vender medicamentos a preço de custo a aposentados pelo regime geral da Previdência Social e a lançar a diferença entre esse preço e o de mercado como despesa operacional da empresa. Autoria do senador Marcelo Crivella. Aí, esse projeto, ele foi rejeitado. E o que nós vamos votar hoje aqui é o relatório, né, do vencido, né, é o relator do vencido, que é o senador Humberto Costa. Em 4 de setembro de 2013, a Comissão de Assuntos Sociais rejeitou o projeto de lei do Senado número 181 de 2010 por 8 votos não e 6 votos sim. A presidência designou o senador Humberto Costa relator do vencido, nos termos do artigo 128 do Regimento Interno do Senado Federal. E eu concedo a palavra ao senador Humberto Costa para a leitura do parecer vencedor. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, o projeto de lei do Senado número 181 de 2010, do senador Marcelo Crivella, autoriza as farmácias e drogarias a vender medicamentos pelo preço de custo e lançar a diferença entre esse preço e o do mercado como despesa operacional da empresa. Prevê que a venda deve ser feita a cliente que comprove ser cumulativamente aposentado pelo regime de previdência social, portador de doença crônica grave, usuário contínuo do medicamento que pretende adquirir e usuário de serviço do Sistema Único de Saúde. O autor justifica sua proposição como uma maneira de reduzir os gastos com medicamentos dos aposentados pela Previdência Social. O projeto, como já foi dito, foi apreciado em reunião deste colegiado em 4 de setembro de 2013, quando, na ocasião, a relatora Vanessa Graziotin concluiu pela aprovação com emendas aprovadas na Comissão de Assuntos Econômicos. Durante a discussão, contudo, prevaleceram os argumentos contrários à proposição que passamos a explicar. Em primeiro lugar, destaca-se a grande complexidade do mecanismo propugnado pelo projeto, dado que a pessoa, para ter direito a comprar o medicamento pelo preço de custo, precisa comprovar que preenche todas as 4 condições: ser aposentado do regime geral de previdência social, ser portador de doença crônica grave, ser usuário de medicamento de uso contínuo e ser usuário do serviço do SUS. Além de toda a burocracia necessária para comprovar o preenchimento das condições elencadas, a complexidade do mecanismo abrange também as medidas de fiscalização e controle e a comprovação das operações por parte das farmácias e drogarias. Devemos lembrar ainda que a medida oferecida, caso adotada, provocaria um impacto negativo no comércio varejista das pequenas e médias farmácias, que já enfrentam problemas para se manter no mercado, do que resultaria menor acesso aos medicamentos para a nossa população, especialmente aquela das áreas menos assistidas do país. É fato que, para competir no mercado, as pequenas e médias farmácias têm de buscar reduzir custos sem perder a qualidade. A prática de bons serviços, no entanto, não se confunde com preços inviáveis, como a venda de medicamentos a preço de custo proposta pelo presente projeto. Do ponto de vista do mérito relativo às questões de necessidades de saúde e da justiça social, também não nos parece que a medida proposta seja adequada aos objetivos pretendidos. De acordo com a medida, com o projeto, qualquer pessoa aposentada pelo regime de previdência social é passível de ser contemplado pela medida, o que incluiria pessoas de alto nível socioeconômico aposentadas sob esse regime. Por outro lado, ficam excluídos do benefício proposto servidores públicos inativos, ainda que parcelas consideráveis deles recebam baixos salários, como professores, algumas categorias de profissionais de saúde, policiais civis e militares, especialmente nas regiões mais carentes do país.
Ademais, não vislumbramos motivos para que fiquem excluídas da medida proposta pessoas não aposentadas que sejam portadoras de doenças crônicas e que também possam enfrentar dificuldades para adquirir os medicamentos de uso contínuo. O critério de ser usuário do SUS também não garante que a pessoa tenha o perfil socioeconômico almejado pelo projeto, além de poder provocar o aumento artificial da demanda pelo sistema público por pessoas cuja única finalidade é cumprir esse requisito. A nosso ver, o governo federal tem adotado medidas capazes de promover a ampliação do acesso da população aos medicamentos, medidas que com certeza atingem a população que o projeto busca proteger. Em 2004 foi criado o programa Farmácia Popular no âmbito do SUS para oferecer medicamentos a preços reduzidos. Essa iniciativa se ampliou por meio do Aqui Tem Farmácia Popular. Com isso, próximo de 2.000 municípios ganharam pontos de venda de medicamentos, onde são ofertados mais de 20 tipos de medicamentos a preços reduzidos. Nós cremos que o melhor caminho para garantir o acesso da população aos medicamentos passa pelas iniciativas de caráter universal que têm sido implementadas pelo governo federal, como a disponibilização gratuita por meio da rede comercial de farmácias e drogarias de medicamentos para hipertensão arterial e diabetes, os dois problemas de saúde de maior magnitude na população idosa, além, é claro, da disponibilização gratuita de medicamentos pelo próprio SUS. A população idosa e os aposentados do regime da Previdência Social estão inequivocamente entre os beneficiários dessas iniciativas. Além das dificuldades operacionais e dos problemas de mérito já destacados e que evidenciam a inadequação da medida para os fins desejados, deve-se considerar que a renúncia fiscal advinda da aprovação do PLS acarretaria impacto negativo nas transferências da União para os entes federados, especialmente para os estados e municípios mais pobres, o que pode comprometer o desenvolvimento das políticas públicas, inclusive as de assistência farmacêutica. Diante das razões expostas, não obstante os relevantes propósitos do autor da proposição e o ilustrado voto da relatora da matéria, esta Comissão de Assuntos Sociais manifestou-se pela rejeição do projeto de lei do Senado número 181 de 2010. Esse é o relatório do vencido, senhor presidente. Muito obrigado. Para discutir, em discussão a matéria, essa matéria, na verdade, quando nós rejeitamos o projeto, nós já aprovamos o relatório do vencido. Então, é apenas e tão somente para constar realmente o relatório, né? Então, o resultado será comunicado da decisão dessa comissão à presidência do Senado para a ciência do plenário e publicação no Diário do